essa questão de esperar no Senhor. Vamos aqui, com a ajuda do Senhor, verificar alguns pontos onde venhamos aprender a esperar no Senhor. Salmos 130, a partir do versículo 5, diz assim a palavra: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, mais uma vez, somos tão gratos ao Senhor por esse tempo de reflexão bíblica. Pai, quando abrimos a Tua palavra, temos o Teu falar. O Senhor ama falar conosco, e o Teu falar, Pai, é um falar muito doce, é um falar contundente, cortante, eficiente, eficaz. Pai, quantas coisas o Senhor deseja remover de nós, está impregnado ainda em nossas almas. Por isso, Pai, nós confiamos as nossas vidas em Tuas mãos, para que Teu Espírito, Pai, como aquela sonda, perscrute todo o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e nos guie, nos direcione para o caminho eterno, para um caminho reto. Pai, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor leva à morte em nossa vida, o Senhor se coloca no lugar. Por isso, Pai, possamos nós confessar como o apóstolo Paulo, que dia após dia morremos, para que então toda a realidade de Cristo, seja ela enriquecida em nós, seja Ele formado em nós. Quão maravilhoso é o Senhor. Pai, como somos agraciados pelo Senhor, embora nós reconhecemos que diante do Senhor nós não somos nada. Claro, Pai, nós éramos pecadores, Cristo veio, tirou o nosso pecado e fez morada em nosso interior pela ressurreição. O Espírito do Cristo glorificado habita em nós. Então, Pai, graças Te damos, porque Tu és um Pai tão maravilhoso, e queremos nessa noite ouvir a Tua voz. Pai, cuide de nossas mentes, deste ambiente, que seja um tempo, Pai, onde possamos receber a Tua palavra com alegria e manifestar a Cristo também com alegria. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto aqui, nós vamos ver outros também, é a palavra do Senhor revelando, mostrando para nós este anseio no qual Davi tinha pelo Senhor, essa espera que ele tinha também pelo Senhor. Irmãos, uma das coisas que são mais difíceis para nós aprendermos aos pés do Senhor é esperar no Senhor. Nós vivemos num mundo muito imediatista, um mundo muito rápido, um mundo onde o sistema, e nós estamos muito ligados ao sistema, e o sistema tem uma tendência muito grande de fazer com que as nossas mentes sejam corrompidas naquilo que concerne a termos também uma vida automática e muito ágil, talvez além da nossa capacidade. O mundo ele é muito exigente. O mundo não quer, irmãos, se você de fato começa a ficar para trás, o mundo tem você como uma pessoa quadrada, uma pessoa que é indigesta, que não dá para o mundo digerir, para o mundo se alimentar dessa pessoa. Claro que isso não funciona com os filhos de Deus, mas infelizmente, irmãos, nós vemos que muitos dos filhos de Deus têm trilhado por esse caminho do imediatismo, das coisas têm que ser agora, como aquela moça pediu para o Senhor paciência. Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Então nunca é dessa forma. O Senhor trabalha de uma forma tão diferente. O Senhor, Ele, como que, vamos dizer assim, que é revelado na pessoa de Cristo, quando uma pessoa chegava diante dele muito agitada, com a alma aflita, exigindo que se realizasse algo imediatamente, o Senhor sempre tinha uma palavra, em primeiro lugar, de conforto.
E aquele conforto levaria aquela pessoa a esperar o tempo de Deus. Quantas vezes, inclusive Maria, a mãe de Jesus, quando Jesus foi convidado para ir nas bodas de Caná, no casamento, e Maria também foi, e acabou o vinho, ela disse para o filho: filho, acabou o vinho. Ele respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ou seja, a tua hora é todo o tempo, mas não é chegado a minha hora. Nós temos um Deus e Pai, irmãos, que Ele guardou um segredo no seu coração durante muitos séculos e gerações. Ele guardou um segredo. Deus, o Pai, Ele tinha um segredo no seu coração. Ele guardou durante muitos séculos. Lá no Antigo Testamento, esse segredo do Pai foi mostrado em figuras, mas não tinha a totalidade da revelação. E aqueles irmãos, eles contemplavam algo que viria através das promessas, mas eles não sabiam em realidade aquilo que era. Então o Senhor começou a dar picos ali de revelações, mas não uma revelação completa e total. Aqueles profetas, aqueles filhos do Senhor, do Antigo Testamento, que temiam o Senhor, tinha uma visão, tinha convicção. Por exemplo, o profeta Isaías, ele contemplou o Senhor. Isaías 6, a palavra vai dizer que no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então nós percebemos ali que a partir daquele capítulo 6, nós vemos que Isaías pregou não outra coisa a não ser o Evangelho da graça. Ele falou de Cristo de uma forma tão linda, porque ele viu o Senhor glorificado, assentado no alto e sublime trono. Porque até aquele instante Isaías não era um homem regenerado. Ele era profeta do Senhor, e o Senhor o usou. Se você ler Isaías capítulo 1 e 2, ali começa dizendo o seguinte: visão de Isaías que o Senhor deu a ele para mostrar toda a perversidade de Judá e de Jerusalém. Então ele começou a profetizar: ai da cidade, ai daquele. Começou ali a inserir uma série de ais. Mas quando ele viu o Senhor, qual foi a reação dele? Ai de mim, porque nós só iremos nos conhecer quem nós somos em realidade mesmo, irmãos, é quando nós contemplamos o Senhor. Quanto mais você contempla o Senhor, medita no Senhor, buscando a face do Senhor, ali no seu lugar secreto, Ele certamente irá trazer luz para o seu coração. Irmãos, os lugares onde o Senhor irá falar conosco de uma forma tão linda, tão preciosa, é no lugar secreto. Quando nós somos chamados por Ele, nós devemos ter essa disposição para ir ao lugar secreto e buscar diante do Senhor a revelação dEle. Revelação dEle, não ser uma pessoa que vai especular coisas do Senhor. Então, quantos irmãos, se vocês lerem, por exemplo, aquele livro Heróis da Fé, você vai descobrir que ali irmãos passavam 2, 3, 4 horas em oração diante do Senhor, buscando visão do Senhor, buscando um relacionamento com o Senhor, buscando uma vida mais profunda com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 27, Ele disse assim: aquilo que eu vou dizer para vocês no escuro, vocês deverão proclamar no telhado. Mas primeiro o que Ele vai dizer, olha o detalhe aqui, irmãos, é no escuro, no recôndito, num lugar secreto. É você e Ele. Imagina só, nós podemos, irmãos, ter esta comunhão com o Todo-Poderoso, o Pai das luzes, aquele que habita em nós. Então nós somos chamados para este relacionamento com Ele, para estar a seus pés e aprender dEle. E ali, naquele local, Ele irá falar conosco de uma forma clara, linda, específica, e você vai usufruir de uma coisa chamada visitação do Espírito. Claro que o Espírito, ele habita em nós, mas em que sentido ele vai nos visitar? Ele já não está em nós?
As visitações eram no Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre um profeta, ele profetizava, então depois o Espírito voltava. Mas Jesus vai dizer em João 14, a partir do versículo 16 e 17, que o Consolador, o outro Consolador, ficaria conosco para sempre, não sairia mais. Então, mas que tipo de visitação? É uma visitação, aquela que ele já está em nós, quando somos tocados pelo Senhor. Aqueles irmãos que estão aqui e que cultiva ou que tem esse hábito de orar, passar tempo com o Senhor pelas manhãs, sabe que eu estou dizendo? Quando somos visitados pelo Espírito, é um toque do Senhor em nosso coração, tão gostoso, tão maravilhoso, que aqueles momentos você deseja que nunca se acabe. Porque ali, queridos irmãos, você não tem mais palavras para dizer para o Senhor, a não ser experimentar tudo aquilo que Ele está lhe acrescentando. A presença dele, irmãos, quando temos esse tipo de visitação do Espírito, segundo o irmão do passado, o irmão Stephen Kong, ele disse assim: quando somos tocados pelo Espírito do Senhor, naquele momento de intimidade com Ele, isso é válido, como que se você estivesse lendo as Escrituras mais de 10 anos, porque naqueles 10 anos lendo as Escrituras, você vai ter um grande conhecimento, e também vai ter muita revelação do Senhor. Mas quando você está ali, diante do Senhor, naquele momento único, exclusivo, sem pressa, sem barulho, fazendo com que a sua alma se aquiete, porque para nós orarmos 5 minutos, temos que passar 1 hora em oração. Você ora para isso, ora para aquilo, ora para aquele outro, uma série de pedidos, mas chega um momento que esses pedidos eles se acabam. Aí é você e Ele. Aí é hora de você começar a orar, porque nessas orações de petições intercessórias, nós colocamos tudo diante do Pai. Ele ouviu as nossas orações, Ele acolhe as nossas orações, e segundo a vontade dEle, Ele vai nos atender, às vezes com sim, às vezes com não, e às vezes com espere um pouco, mas Ele vai ouvir, vai atender, e segundo a vontade dEle, Ele vai realizar aqueles pedidos. Mas, irmão, a oração, nós temos que entender uma coisa que é maravilhosa. A oração não é monólogo, a oração, ela é um diálogo, onde nós falamos com Ele, e Ele fala conosco. Esse tipo de intimidade é algo que nós precisamos adquirir diante do Senhor. Precisamos passar tempo ali com Ele, como o Senhor Jesus passava muitas vezes até madrugadas inteiras, orando ao Pai, naquela conversa gostosa. Se você ler João capítulo 17, aquela linda oração sacerdotal do Senhor, você vai descobrir o grau de intimidade que Ele tinha. Ali o Senhor Jesus estava orando, pedindo ao Pai. Mas se você perceber naquela oração do Senhor, somente uma vez Ele orou pedindo que fosse feita a tua vontade, a vontade do Senhor. E qual era? Ele disse assim: Pai, a minha vontade, olha que oração que Ele pediu para Ele: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, esteja aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Irmãos, a nossa carência é da glória de Deus. Todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória. Glória de Deus, Ele é a glória, Ele é o Pai da glória. Se nós, irmãos, cultivarmos essa intimidade com o Senhor, nós vamos ter tantas revelações na sua palavra, nós vamos identificar a voz do Senhor, seremos dirigidos pelo Senhor em todas as nossas circunstâncias. Ele vai nos guiar, vai nos dirigir, vai nos amparar, e você sempre verá a mão do Pai em todas as coisas. Tudo que acontece ao teu redor, você vai ter uma sensibilidade pelo Espírito de que o Senhor está envolvido.
Então, quando nós entregamos, é muito lindo aquele versículo do Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregar e confiar, entregar e confiar. Irmãos, e nós não podemos entregar nada se nós não o conhecemos. Então, quando eu conheço o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é meu Pai, é o nosso Pai. Tudo é possível para Ele. Nada está fora dos seus domínios, do seu controle soberano e absoluto. Agora, irmãos, quantos e quantos sofrimentos seriam evitados em nossa vida se nós então nos prostrássemos diante do Pai, buscássemos a sua direção, buscássemos a sua intimidade. Certamente nós iríamos crescer no Senhor. Irmãos, nós não iríamos ter o desejo de sermos vistos, de sermos apreciados, porque se existe algo que é abominável diante do Senhor, é o orgulho espiritual. Eu sei mais do que você, eu tenho mais capacidade. Não é nada disso, irmãos. Nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Mas o que Deus fez conosco? Ele fez uma unidade perfeita. Nós éramos pecadores, pertencíamos a este mundo, mas Cristo veio a este mundo em carne e veio trazer toda a realidade do céu para nós, realidades celestiais. Ele colocou o seu tabernáculo em nosso meio. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Ele veio trazer Deus para nós. Que coisa linda, irmão. Claro que a finalidade do Filho, Ele trocou, Ele abdicou de todas as suas glórias, seus atributos como Deus, para que então Ele pudesse receber, segundo Hebreus, capítulo 12, Ele trocou a cruz, ou seja, não que Ele trocou, Ele foi para a cruz porque em troca da obra consumada, tinha uma alegria proposta para Ele, que era a sua igreja. Porque lá em Provérbios capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz que o Filho se delicia nos homens, na sua igreja. Olha que coisa linda, saber que o Filho, o Cristo, o nosso noivo, Ele tem tanto prazer na igreja. Irmãos, Ele ama tanto a igreja que Ele se entregou pela igreja. Porque na sua soberania, e uma coisa que nos traz muita segurança para nós, Ele cumpriu a lei para nós, cumpriu os mandamentos, tudo que estava escrito nos profetas, nos salmos, na lei de Moisés, foi cumprido em nosso amado Senhor. Então, ali aconteceu algo maravilhoso. Depois que Ele cumpriu todas as coisas, faltava ainda, irmãos, Ele remover aquilo que nos separava dEle, era o nosso pecado. Então Ele foi para a cruz, se entregou à vontade dos homens perversos e maus. Então ali crucificaram o Senhor, e a cruz foi erigida, foi levantada da terra. Mas uma coisa extraordinária aconteceu. Ali mais ou menos meio-dia, Ele estava ali sangrando, sofrendo. Algo que Ele temia muito era ser separado da comunhão com o Pai também. Irmãos, a comunhão é tão importante com o nosso Deus e Pai. Quando uma pessoa começa a viver uma vida de pecado, Deus o Pai, segundo diz lá Cântico, Deus tira o senso da presença dEle e a pessoa vive uma vida de amargura, de tristeza, de angústia terríveis. Então a presença do Pai, a presença ali é a face do Pai. O Filho nunca temeu a cruz, mas Ele temia perder a face do Pai. E Jesus, o homem, Ele perdeu a face do Pai, não eternamente. Era algo que Ele mais temia, tanto é que Ele disse assim, repeti para vocês algumas vezes aqui: Pai, se possível, afasta de mim, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Pai, se houver uma maneira de eu salvar os pecadores, sem ter que ser separado de Ti, eu quero isso para mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Então houve-se um silêncio. O Pai não respondeu. Então Ele tinha que enfrentar a separação do Pai, porque quando o nosso pecado foi colocado sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, haveria um rompimento da comunhão.
Então ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, isso é tão sério, irmãos. A obra na cruz nós temos que considerá-la em realidade espiritual, ou seja, tomar como nossa morte. Ele não morreu a morte dele porque ele não tinha pecado, então ele morreu a minha e a sua morte. E ali na cruz, a única maneira de tirar o pecado do mundo teria que ser pela morte. Você nunca, por mais que você lute, você não conseguirá vencer o seu pecado. É necessário que você creia que lá na cruz o seu pecado foi colocado em Cristo, foi crucificado e foi levado à morte. Você morreu para o pecado. Então o pecado foi crucificado, morto e foi enterrado. Mas, irmãos, graças ao Senhor que nós não ficamos ali na morte. Terceiro dia, então, o Pai trouxe o Filho, seu amado Filho pelo Espírito, trouxe o Senhor Jesus dentre os mortos, e a Bíblia vai dizer de uma forma tão linda que nós somos ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, quando o Filho foi glorificado, exaltado à destra do Pai, ele recebeu a promessa do Espírito e derramou sobre nós o seu Espírito, ali para cumprir o Salmo 133, que primeiro fala daquela unidade. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Claro que quando o Filho recebeu da promessa do Pai o Espírito, ele derramou sobre nós, sobre a sua igreja, aqueles que creem. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 11, versículo 27, fala que nós fomos batizados com o Espírito, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo, irmãos, é a garantia, é o penhor da nossa herança. O selo do Espírito que o Pai colocou em nós. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele vai buscar os selados, aqueles que de fato tiveram seus olhos abertos para crer nesta verdade. E nós somos um povo muito privilegiado, porque mediante a graça nós podemos crer em nossa morte e ressurreição com Cristo. Agora nós morremos, irmãos. Cristo é a nossa vida. Então Ele é aquele que tem todos os atributos. Então, qual é o segredo de nós esperarmos no Senhor? Por nós mesmos não temos condições. Tem um fruto do Espírito que é longanimidade. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós temos muitas coisas do nosso Pai. Primeira coisa, santidade. Temos o amor dEle, temos a bondade dEle, a fidelidade dEle, temos a longanimidade dEle. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo, né? Alguém que não vai ficar aí de uma forma agitada, com a alma agitada, com a alma querendo que as coisas aconteçam rapidamente, porque Deus, Ele trabalha bem devagarinho. É como, deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Quando nós atiramos uma flecha no ar, você lança aquela flecha, você fica esperando onde ela vai cair, não é assim? Quando nós enviamos vamos colocar assim, um navio no mar, é claro que nós esperamos o seu retorno também. E quando nós também, irmãos, lançamos uma semente, nós esperamos a colheita. Muitos lavoureiros, eles plantam, esperam uma chuva, e se não vier a chuva, eles esperam mais um pouquinho mais, mas estão sempre esperando. Mas o que eles esperam também é a colheita. Esperam ali de uma forma paciente. Assim também, irmãos, quando nós semeamos as nossas orações no coração de Deus, nós não devemos esperar uma resposta do Senhor, mas de que forma que nós vamos esperar? Pacientemente. Irmãos, se nós aprendermos o segredo de esperar no Senhor,
nós vamos viver uma vida da igreja adequada, vamos viver uma vida em nosso lar de uma forma brilhante e no nosso trabalho da mesma forma, irmão. Isso é muito interessante, porque quando nós somos, a palavra fala em Provérbios, todo precipitado ele peca. Nós colocamos diante do Senhor, aliás, nós fazemos nossos projetos e damos ordem para Deus abençoar o nosso projeto. Acho que Deus é obrigado a abençoar o teu projeto? Claro que não. Segundo a vontade dele, sim. Aliás, Deus não está tão preocupado com os nossos projetos. Ele está preocupado com os projetos dele, que ele tem sobre a sua e a minha vida. Aí sim, o que importa são os projetos do Pai. Porque, irmãos, a palavra fala que nós morremos com o Senhor. Em 2 Coríntios 5,15, a Bíblia diz assim, que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos para Ele, para fazer aquilo que Ele ordenar, mas é no tempo dEle. Nós estamos vivendo hoje um tempo de preparo. Não fique ansioso não, irmãos, porque às vezes nós nos sentimos meio inútil. Eu tenho que fazer algo para Deus. Essa mania de fazer as coisas para Deus isso tem origem no judaísmo. É fazer, é guardar, é atar, temos que se esforçar, temos. Queridos, tudo já foi feito, creia. Agora o Senhor vai nos preparar pela palavra. Agora, depende também da nossa dedicação ao Senhor, uma vida de intimidade com Ele. No momento certo, Ele vai te usar. Por exemplo, Elias, para usá-lo um dia, Deus preparou Elias 3 anos e meio, tratando de Elias. Deus preparou Moisés 40 anos. 40 anos ele aprendeu no Egito, toda a ciência do Egito, se tornou um homem poderoso em palavras e obras, diz Atos, capítulo 7, e 40 anos Deus desconstruiu tudo que ele tinha se edificado, toda a ciência do Egito. Então, quando ele tinha 80 anos, Deus o chamou, através daquela sarça ardente. Lembra o que Moisés respondeu para o Senhor, quando o Senhor então disse para ele, você vai libertar o meu povo lá no Egito, meu povo tem sofrido, meu povo está sobre as cargas do Egito, tem ouvido o seu clamor, chegou até mim, você vai libertar aquele povo. Sabe o que Moisés disse para o Senhor? Aquele que era poderoso em obras e palavras? Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. E Moisés tinha 80 anos, e Moisés escreveu no Salmo 90, 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Como que Moisés se considerava ali naquele contexto? Um homem morto. Mas é aí que Deus começa a atuar. Irmãos, Deus só vai te usar, eu e você, quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. É quando você reconhecer, não, eu não tenho capacidade para fazer isso. Aí ele disse, olha, não é você, mas eu em você, eu vou habilitá-lo a realizar esse trabalho para mim. O Senhor Jesus começou seu ministério com 30 anos, irmãos. Nesses 30 anos, ele foi aprendendo. Jesus lia a lei de Moisés, Jesus lia os salmos, os profetas. Ele disse isso lá no Evangelho de Lucas, mostrando tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Quer ver só? Vamos lá para Lucas, capítulo 24. Irmãos, aqui era uma maneira tão adequada de Jesus Cristo pregar a palavra de Deus. Ele disse para seus discípulos ali, ele disse assim, falando do Evangelho, Lucas, capítulo 24, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Olha só o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não tem apócrifos aqui não, irmãos, tá? Nada dos apócrifos se cumpriu nele. Ele falou aqui de lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui não consta nenhum tipo de apócrifos, né? Então, o que ele fez? 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Agora ele vai mostrar para nós tudo que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu o entendimento, porque se ele não abrir o nosso entendimento, nós vamos ficar na ignorância. Se a luz dele não irradiar sobre nós, brilhar sobre nós, nós ficaremos no escuro da palavra. Temos que ser como o apóstolo Paulo pediu ao Pai, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então, veja o que Jesus Cristo disse a respeito da lei de Moisés, profetas e nos salmos, verso 46. E lhes disse, então ele abriu o entendimento e disse para os discípulos: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, aqui é morrer, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. No 48 fala: vocês são testemunhas destas coisas. Então, o resumo, o supra-sumo de todo o Antigo Testamento se resume na morte e ressurreição de Cristo. Interessante, irmão. Então o Senhor Jesus queria que eles entendessem esta mensagem. O Senhor Jesus queria que eles entendessem aquilo que Ele veio realizar em prol deles e que também chegou até nós. Irmãos, graças ao Senhor, nós somos um povo de olhos abertos, somos um povo da verdade, que cremos, não conforme as nossas experiências extrabíblicas, mas as nossas experiências têm que estar fundamentadas e alicerçadas na palavra de Deus. Assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer. Irmãos, e para ir para a glória, precisa de passar para a cruz. Pela cruz, aliás. Olha aqui o versículo 25 desse mesmo capítulo. Jesus tratando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele disse assim: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, morresse? A palavra padecer aqui envolve a morte dele, o sofrimento dele, as rejeições que ele enfrentou e passou. Que padecesse, que o Cristo padecesse e depois sim, e entrasse na sua glória. Ou em outras palavras, antes da glória tem a cruz. E comigo e com você não é diferente, irmão. Temos a glória, mas temos a cruz. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar por Cristo. E infelizmente, estamos vendo uma época em que se fala só de Deus. Deus, 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 buscar poder de Deus, buscar poder de Deus. Cristo é o caminho. Infelizmente, a centralidade de Cristo e a sua cruz tem sido esquecido em nossos púlpitos. Não se prega mais contra o pecado, não se prega mais sobre o inferno, sobre santidade, sobre a obra consumada no Calvário. Raríssimas exceções, pessoas que chegam até a sombra da cruz e voltam para trás. Irmãos, o mundo aí fora está cansado de ouvir mensagens de evangélicos vazios do Evangelho. O mundo aí fora quer ver em nós a manifestação da vida de Cristo. E como Jesus Cristo vai se manifestar em nós? Não existe outro caminho, não existe outra maneira a não ser aquela que ele disse lá, através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, versículo 10. Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Então não existe uma outra maneira
de que haja manifestação da vida de Cristo em nós, a não ser levar o nosso morrer diário. Queridos, isso é maravilhoso. Então aí nós vamos aprender a esperar no Senhor, porque nós morremos. E nós sabemos que o nosso Pai não tem pressa. Se você conhecer o Senhor, pela palavra, pela intimidade com Ele, você vai descobrir que Ele não é um Deus apressado. E se você ler com bastante cuidado também, você vai descobrir que lá em Isaías 28, verso 16, Isaías 28, 16, a palavra fala assim: quem nele crê não se apressa, ou quem nele crê não foge, não entra em desespero. Ele diz em Isaías 52, 12: não saireis apressadamente, porque o Senhor vai adiante de vós, e o Deus de Israel é a vossa retaguarda. É um Deus, irmãos, que Ele atende às nossas orações, é um Deus que nos ouve. Agora, nós não podemos contemplar a vaidade em nosso coração. Se você contemplar vaidade no seu coração, Ele não vai te ouvir. Deus quer exclusividade. O Espírito Santo, irmãos, a palavra fala que é com ciúmes que o Espírito anseia por nós. Nós nos envolvemos com muitas coisas deste mundo. Isso é mais ou menos assim: aquilo que este mundo traz alegria para o seu coração, isso gera ciúmes no Espírito. Estão me compreendendo? Às vezes são coisas legítimas, mas feito fora da vontade do Pai, ou em outras palavras, tudo aquilo que Deus criou é para o nosso aprazimento. Mas existem muitos aprazimentos que não passam pela cruz e chega até nós, corrompe o nosso coração. Nós estamos contemplando a vaidade. E se nós contemplamos a vaidade, Deus não vai ouvir as nossas orações. Abra comigo, por favor, no Salmos 66. Vamos ler aqui 3 versículos muito interessantes, irmãos. 66, versículo 18 até o 20. A palavra ela é muito clara em mostrar para nós, quando contemplamos a vaidade, o Senhor não vai nos ouvir. Então, ele diz assim, o salmista: se eu, verso 18, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Agora, irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui. Por que o salmista ele contemplava a vaidade no seu coração? Por quê? Olha a convicção dele, porque quando ele disse isso, ele disse assim: Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Então isso significa que ele não contemplara a vaidade no coração. Mas o que fez com que Davi não contemplasse a vaidade no coração dele? Porque Davi passou pela cruz. Agora, onde está a cruz aqui nesse salmo? Olha o versículo 10, que diz assim, desse mesmo salmo: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Você acha que aqui tem lugar para vaidade? Aqui é a cruz operando profundamente. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Irmãos, você percebe aqui que isso aqui é um tratamento profundo da alma, tratamento profundo na vaidade. Então Davi foi tratado por isso. Então sabe o que ele disse para nós aqui? Olha o versículo 16: vinde, ouvi. Ele passou por essa experiência. Ele não está aqui escrevendo coisas a esmos, que o Espírito inspirou ele a escrever. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Está vendo? Como que Deus então tratou com a alma de Davi?
provando ele como se acrisola a prata, deixando ele cair na armadilha, oprimindo as costas, fizeram com que os homens cavalgassem sobre a cabeça dele, ele passou pelo fogo e pela água, mas lá no final trouxe para um lugar espaçoso. Mas antes teve a cruz. Irmãos, nós não gostamos da cruz. A cruz, ela não nos exalta, a cruz nos crucifica, a cruz nos mata, para que o que seja visto em nós é Cristo. Quando o mundo aí fora ver em nós a manifestação da vida de Cristo, eles vão se interessar pela pessoa de Cristo que habita em nós. Mas o que eles veem em nós? Uma mente abarrotada de conhecimento. Não, nós temos a doutrina certa, mas a doutrina certa não resolve o nosso problema. Como eu disse hoje pela manhã, aquela moça que levou um tiro no coração e morreu, a moça de 16 anos. A mãe foi junto com ela para o hospital, na ambulância, chegou lá morta, e aquele desespero reinou. Aquela bala, eu falei, era o pecado que havia entrado nela, porque o que nos gerou a morte em nós é o pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Ela foi morta com um projétil. Então o médico foi lá e tirou aquela bala e disse: olha, tirei o pecado, tirei a bala que matou tua filha. Ô doutor, eu não quero saber do pecado, eu quero saber da minha filha, ela está morta. A expiação foi maravilhosa lá na cruz em Cristo, mas a expiação, se nós ficarmos só com a expiação, não resolve nada. Se nós crermos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, também não resolve nada. O que adianta ter o homem velho crucificado e você está morto? A bala foi tirada, o pecado foi destruído, tirado, mas ela precisava de uma coisa. Lembra de Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que nós precisamos é de vida. Glória de Deus, a glória é Ele é a glória, a presença dEle em nós gera em nós vida. Por isso que Ele disse em João 10, a parte B: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Efésios 2, 5 e 6 diz assim: estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Por isso que lá em Colossenses 3:4, aquele versículo muito lindo diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, quando nós temos essa experiência que diz a palavra, como realidade espiritual, nós vamos saber esperar no Senhor. Porque qual que é a nossa maior espera hoje? Qual é? O casamento do irmão que vai casar o mês que vem? Não. Eles estão esperando aí ansiosamente, né? E nós também. Mas essa não é a nossa grande expectativa. Nossa grande expectativa, será que é o novo presidente que vai governar muito bem? Não é essa nossa grande expectativa, porque quem vai governar esse presidente que foi eleito hoje vai ser Deus. A palavra fala que o coração do rei está na mão do Senhor. Segundo o querer dele, ele inclina. Então, ele quer fazer um trabalho, irmãos. Aliás, vou ser um pouco ousado aqui. Quem vai governar o Brasil é a igreja, se a igreja exercer a sua função de intercessora. Entende, irmãos? Aquilo que nós ligamos aqui vai ser ligado lá. Você acha que o presidente vai fazer aquilo que ele quer? Não. Ah, mas é o satânico. Queridos, a palavra fala que o ímpio vai de mal a pior. O que você está esperando deste mundo? Deus sempre vai frustrar o desígnio das nações.
E que vergonha para os evangélicos, esses evangélicos de meia sola, levantando bandeiras para presidente A ou B. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Esperança para que o Brasil, se a tua esperança está nesta nação, você está perdido. Este mundo está condenado pelo Senhor. Espera tão somente a sentença. Quando Ele voltar para buscar-nos, nós, neste mundo, somos peregrinos e forasteiros. Percebe, irmãos? Então a nossa suficiência não vem de governantes. A nossa suficiência vem de Deus. Vem lá da nossa pátria. Por isso que ele diz assim em Colossenses 3, versículo 2: buscai as coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, qual que é a esperança que você tem nessa nação aqui? Se a Bíblia fala que o ímpio vai de mal a pior, e que todos os governantes eram ímpios, mas que Deus governava esses líderes políticos. Não é o caso, mas eu vou abrir um parênteses aqui e citar para vocês um versículo. Abra em Esdras, capítulo 6, me veio à mente aqui agora. Esdras, capítulo 6, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 22. Esdras, capítulo 6, versículo 22. Veja o que o Senhor faz com o rei, com os governantes. Diz assim a palavra do Senhor. Esdras, capítulo 6, último versículo, verso 22. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, graças ao Senhor. Agora, por que o Senhor tinha alegrado o povo dele? Mudando o coração do rei da Síria a favor deles. Meus irmãos, o que Deus fez aqui? Mudou o coração do rei da Síria a favor do povo de Israel, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, da maneira que quer. Agora, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer que nós tenhamos responsabilidade como embaixadores de um reino. Nós representamos aqui um reino, o reino de Deus, aqui nessa terra, e nós temos que fazer com eficiência. Agora, este reino, que é o reino de Deus, domina sobre tudo e sobre todos. É o reino de Deus. Porque onde Cristo está, Ele é o governante. Ele comprou tudo para Deus, porque Ele é justo. Por direito de criação, tudo era dele, mas Ele pagou o preço sobre todas as coisas. Não foi só por ti e por mim, mas sobre todas as coisas. Então, o Pai governa todas as coisas. Abre em Provérbios 21, versículo 1. Veja aqui que coisa interessante, irmãos. Deus inclina da maneira que Ele quiser, como Ele quiser. Diz assim, o verso 1, Provérbios 21, verso 1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Está vendo aqui, irmão? Agora, o coração de todo governante está na mão do Senhor. Segundo o querer dele, ele inclina, ou para bem ou para mal. Agora, cabe a nós orar com discernimento. Porque, irmãos, não queira pedir para Deus para que o governo, Senhor, abençoe o governo para que ele faça uma boa administração e seja uma bênção. Essa é uma oração tão mesquinha, tão fajuta. Este mundo está condenado. Então, procure saber. Não seja insensato, como Paulo escreveu aos Efésios. Não sejais insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor para essa nação do Brasil? Você sabe? O que o Senhor pretende fazer neste Brasil? Você sabe, meu irmão? Você tem entendimento disso? Se não sabe, vou lhe dar uma dica. Leia Atos e Romanos.
depois leia Mateus, e depois vai buscar revelação diante do Senhor. Aí a tua oração, eu tenho certeza que vai ser dessa forma: Senhor, que a tua vontade seja feita na vida desse governante. Pai, agora eu quero pedir 3 coisas para o Senhor: que Ele invista financeiramente na saúde, na segurança e na educação desta nação. Porque nós estamos aqui ainda, para a gente ter uma vida quieta, mansa e sossegada, nós vamos ficar doentes também, precisamos dos recursos, né? Mas se não, irmãos, se não for vontade do Pai, vamos orar, mas se os recursos não vierem, nós nunca vamos passar necessidade. Sabe por quê? A palavra fala que como a nossa suficiência vem de Deus, vamos enfrentar tempos difíceis, tempos muitas vezes até de fome. Eu já estou encerrando, mas um texto aqui que eu sempre leio para vocês, no Salmo 37, versículo 19. Irmãos, preste atenção, o que diz as Escrituras. Então você não tema em ser envergonhado, não tema absolutamente nada e nem ninguém, porque a nossa suficiência vem dele. Diz assim, o verso 37, verso 19. O salmista está dizendo: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Nós cremos ou não cremos? Se cremos, nós vamos ficar ansiosos, preocupados? Por que as pessoas ficam ansiosas e preocupadas? Porque não creem. Quem não crê, não entra no descanso. Quando eu creio, eu vou descansar. Davi, ele diz aqui mesmo nesse Salmo, versículo 25, texto conhecido nosso: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E você se lembra o que está escrito lá em Hebreus 13, versículo 5? Porque ele fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, qual é o nosso medo? Você acha que a nossa suficiência vem de algum líder governante? Não, irmãos, vem do Senhor. Irmãos, nós precisamos de aprender é esperar no Senhor. Quando nós esperamos o Senhor, esperar o agir dele, vamos orar e esperar. Orar e esperar. Como diz Pedro, temos que esperar e apressar a vinda dele. Quando a igreja viver uma vida de intimidade com o Senhor, amando uns aos outros em realidade espiritual, porque hoje nós sabemos que nós não amamos ninguém, nós estamos muito em empatia uns com os outros, mas quando nós amarmos os irmãos, iremos doar para os irmãos, iremos lavar os pés dos irmãos, iremos servir os irmãos com amor, com alegria, demonstrando, não a meios de palavras, mas de atos e de verdade. Então, você pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Estamos cumprindo um papel tão importante. Agora, se aprendermos a esperar no Senhor, último versículo, você está aqui, não precisa nem abrir, vocês conhecem, Isaías 64, versículo 4. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, lembra lá, porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando nós aprendermos a esperar no Senhor, Ele vai trabalhar. E quando Ele nos mover para realizarmos algo, iremos fazer e não iremos suar. É um trabalho que não vai trazer esgotamento, porque é um trabalho que vai glorificar o nosso amado Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, te damos graças por esse primeiro dia da semana. Tivemos logo pelas primeiras horas aqui, Pai, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Pai, rogamos ao Senhor pelo Teu Espírito, para que então o Senhor esteja nos dando cada dia mais visão espiritual,
daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Os cuidados dessa semana, Pai, nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Iremos cruzar com muitas pessoas, mas que nós sejamos uma testemunha viva de Cristo. Possamos expressá-lo, anunciá-lo. Nos mostre aqueles que irão crer em Cristo por intermédio da Tua palavra, Pai. Leva-nos até eles e traga eles até nós também. Pai, eu penso que nessa cidade o Senhor tem muitos ainda que irão crer no Senhor. Então, Pai, que verdadeiramente eles possam crer na genuína palavra. Pai Santo, entregamos as nossas vidas aos Teus cuidados durante toda essa semana e abençoa, Pai, os nossos lares, as nossas noites de descanso. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós. Cuida dela, quieta também o coração da irmã Ledir e os abençoe de uma forma muito especial. E a todos nós aqui, Pai, que em Cristo nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E em Cristo nós oramos. Amém.